observar, olha aqui, esse mapa aqui, que eu quero te mostrar uma coisa importante. Tá vendo o mapa aqui? Aí tem a faixa de Gaza, né, aqui nesse canto aqui. O que que ocorre? Tem 22 brasileiros aqui na faixa de Gaza. É, André? É. Tem 22 brasileiros nacionais que estão na faixa de conflito direto e que para eles saírem dali, a Lula está tentando um acordo com o Egito. O Egito, a princípio, aceitou o acordo e agora já está resistente, porque existe uma passagem ali em Gaza para o Egito, chamado Passagem de Rafah, onde é possível, a partir de um acordo, tirar esse pessoal, os brasileiros, dessa zona de conflito diretamente. Só que o Egito está com medo de autorizar essa passagem e entrar outras pessoas, passarem por essa passagem outras pessoas, como por exemplo os terroristas, não é? E aí o Egito acabar entrando de forma reflexa em todo esse conflito. Mas Lula, junto com o seu ministério, ele mesmo já conversou a partir de videoconferência com o presidente do Egito e junto com o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, está tentando esse resgate desses 22 brasileiros que estão ali na área de Gaza, a partir desse acordo com o Egito. Porque o que que Lula propôs? Não só para os brasileiros, viu, gente? Não só para os brasileiros. Lula propôs, enquanto ali um dos membros e presidente da ONU hoje, propôs para o Conselho de Segurança da ONU, que já teve uma reunião, que se faça um corredor humanitário. Esse corredor humanitário seria uma zona livre, onde não teria bombardeio, e nem ninguém ia matar, ninguém ia morrer, digamos assim. Onde seria um corredor em que quem quisesse fugir da guerra poderia sair por esse corredor, na paz. Não só brasileiros, todos que estivessem ali. E o grande problema desse corredor, e que está sendo em embate, assim, uma resistência das outras nações, notadamente do Egito, não é? Que eles estão pensando nessa passagem, a passagem de Rafah, é com medo de quem vai passar, de não ser só pessoas, pessoas normais, cidadãos normais, não é? Seja de qual nacionalidade que for. Muitos têm medo que terroristas passem por essa passagem se fazendo de cidadãos de povo comum. Esse é um grande problema. Mas essa proposta foi feita e foi feita por Lula, pelo governo Lula ali na ONU. E o governo Lula, paralelamente, para além dessa questão da ONU, para a criação desse corredor humanitário, está conversando com o Egito para que ele deixe passar os 22 brasileiros que estão lá na área de conflito, de maior conflito, a coisa está feia lá, passar ali pela passagem de Rafah e entrar no Egito, e do Egito já tem um avião lá, já tem um avião no Egito, e do Egito o pessoal poder vir embora, não é? E é uma situação muito séria. E que bom que a gente hoje tem um governo com esse olhar humanista, né? Isso é muito importante, Vocês faz sabem muita que eu e o diferença. Múcio compomos uma dupla, né, de defesa do presidente Lula. Ele é o ministro da defesa, eu sou o ministro do ataque. Então a gente vai funcionando por aí, trabalhando muito pelo Brasil. Eu achei muito interessante essa fala de Flávio Dino, né? Ele falou que o ministro da Defesa, né, o José Múcio, é o ministro da defesa de Lula. E que ele, Flávio Dino, enquanto ministro da Justiça, é o ministro do Há uma ataque. história bíblica. Eu lembrei muito da presença de Flávio Dino lá na Câmara de Deputados Federais, quando ele foi convocado. Já foi convocado várias vezes, eu até mostrei aqui para você, meu querido, que ele já foi convocado várias vezes e que o pessoal passou muita vergonha, né? Porque Lula é uma pessoa Lula não, Lula também, mas Flávio Dino é muito preparado, é muito capacitado, né? Tem uma experiência com a administração pública e uma experiência muito grande enquanto juiz que fora, então ele tem uma capacidade muito grande. E de fato ele é um ministro de defesa, de ataque sim, porque do jeito que vem, volta. Então eu achei bem interessante essa fala dele. Mas ele fala mais um pouquinho, vamos ver o que ele fala mais? Há uma história bíblica da qual eu gosto muito que ilustra bem o momento que o Brasil vive agora. Os muros de Jerusalém tinham sido destruídos
E um líder chamado Neemias foi designado governador de Jerusalém para reconstruir os muros. E havia oposição ali. E um dos líderes da oposição se chamava Sambalate. E o que Sambalate fazia todo dia? Neemias com a sua equipe construindo o muro, Sambalate passava e dizia: isso não vai dar certo, esse muro vai cair, esse muro não vai prestar. E Neemias foi adiante e construiu o muro. Isso nos serve de inspiração para dizer o quê? É claro que a gente tem muito problema, é claro que a gente tem muita dificuldade. É interessante essa comparação de Flávio Dino, meu querido, porque o que aconteceu nessa época de Neemias? O povo, os hebreus à época, né, que era considerado em tese o povo de Deus, né, eles estavam em cativeiro na Babilônia. Ficaram durante muitos anos em cativeiro, eram escravos ali da Babilônia, do rei, enfim, Nabucodonosor foi um dos reis, que inclusive muito famoso na história, enfim, que criou os jardins suspensos, enfim. Então, os hebreus eram cativos da Babilônia. E Deus então conseguiu dar a libertação, libertou os hebreus da Babilônia. E eles então foram reconstruir os templos ali, reconstruir o muro para ter uma defesa contra os opressores, né, os inimigos. E Deus levantou Neemias. Neemias, uma pessoa inteligente, proativa, positiva, né, e que tinha, enfim, e Neemias então começou a reconstruir Jerusalém e reconstruir o muro para a defesa. Aí tinha, como sempre, o bolsonarista lá. Ai, Andréia, deixa de ser besta. Não, mas é verdade. Tinha o Sambalate, né, o Sambalate era o perfeito bolsonarista. Era aquele que, enquanto você trabalhava, fazia as coisas, ele passava e falava: "Ah, isso não vai dar certo. Ai, você é comunista. Ai, você é esquerdista. Ai, isso não vai dar certo. Ai, isso aí você está fazendo isso aí porque você está roubando. Ai, não sei o quê, ai, não sei o quê". É o Sambalate. Bolsonaro e bolsonarista é Sambalate. É aquele que só aponta o dedo, é os deputados e senadores que não têm uma propositura, não tem nada que venha realmente ajudar o país a crescer, não tem proposta nenhuma, mas só quer encher a paciência, só quer criticar quem faz e ele mesmo não faz nada. É o típico. E o que que o Neemias fez diante dessa situação? Deixa ele aí. Enquanto ele está aí, a gente está trabalhando e a gente vai reconstruir o templo e os muros do templo de Jerusalém. E é isso que nós temos que fazer. Só que tem um porém. Num ponto, eu discordo de Flávio Dino. A gente não pode só deixar para lá, não. A gente tem que mostrar, como eu acabei de mostrar no início da live, as mentiras. Porque, infelizmente, tem aqueles que são levados. E um desse que pode fazer a cabeça de muitos, e de repente poderia ter destruído todo o trabalho que Neemias fizera com o povo. E aqui da mesma forma, todo o trabalho que está sendo feito pode ser destruído hoje pelo alcance que tem as redes sociais e as mídias sociais, a partir de fake news, desinformação e teoria de conspiração. Nessa época aqui de Neemias, não tinha rede social, não é? Era muito difícil as informações chegarem. Então, o que Sambalak falava ficava ali, ó, só entre eles. Hoje não. Hoje o que Bolsonaro, por exemplo, fala, e como falou, as covardias e as meias-verdades que ele fala, chegam ao alcance de milhões de pessoas. Então, hoje não é o suficiente só trabalhar e fazer, não. É necessário também combater mentira, desinformação, fake news. As coisas mudaram. E hoje é necessário haver isso aqui que nós estamos fazendo, que é um trabalho de conscientização. É muito importante isso. E eu já disse para vocês e vou repetir: se subestimarmos, se menosprezarmos o bolsonarismo, ele volta, porque está aí, e volta mais violento e mais organizado.